Você já teve curiosidade aí de saber por que lá nos Estados Unidos ou até alguns outros países da Europa aí você tem aquele telhado todo retinho, como a gente costuma ver nos filmes e até em algumas séries, e aqui no Brasil não é tão comum assim, nós usamos mais aquelas telhas cerâmicas e tudo mais. Será que tem alguma limitação técnica aqui ou alguma desvantagem? Ralf, esse negócio aí presta? Você não me faz perder tempo não, hein? Calma, jovem gafanhoto, fica aqui no vídeo comigo até o final para você ver se esse telhado aí vale a pena ou é uma furada. Fala pessoal, tudo bom? Esse telhado aí com certeza você já deve ter visto em algum filme, alguma foto, alguma coisa, já que elas são muito comuns assim em casas americanas, que são bem diferentes aí dos modelos convencionais que nós mais utilizamos aqui no Brasil, que são as telhas cerâmicas, telhas de concreto, principalmente para telhado aparente. Então, para começo de conversa, já vou te dizer, o nome desse telhado é telhado shingle. Que isso, Ralf? Foi boca suja aí na frente das pessoas, rapaz? Não, rapaz, é o nome do telhado mesmo, é telha shingle. Será que vale a pena usar esse telhado, pessoal? Por que você acha aí que ele não é tão comum assim aqui no nosso país? Coloca aí nos comentários já para você ver se bate realmente com a explicação que eu vou te dar aqui. E por favor, não se esqueça de deixar aquele joinha, aquele like aqui, pessoal, ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Não custa nada e você não faz ideia de como que você tá ajudando a gente. E se você puder também, se inscreve no canal para o nosso canal crescer e ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Então vamos lá, pessoal. O telhado shingle, ele é um modelo de telhado muito comum, como eu disse, né, em alguns países, como Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, onde em algum desses países você encontra casas feitas de madeira, né, como a gente chama de wood frame, ou até mesmo de steel frame, que é até muito parecido, só que você utiliza ali estruturas de aço galvanizados. Mas pode ser utilizado em casas de alvenaria sem problema nenhum, ou até mesmo algum outro método construtivo, como EPS, tijolo ecológico, casa pré-moldada, enfim. Eu até já fiz um vídeo explicando aí a diferença cultural aqui do Brasil e Estados Unidos, porque que lá é muito comum você encontrar casas feitas de madeira, igual nos filmes que a gente vê, e aqui no Brasil é mais comum casas de alvenaria. Se você quiser dar uma olhadinha, esse vídeo tá aqui em cima no card, aqui na descrição. Mas esse telhado, pessoal, ele é muito conhecido como telhado americano, ou até mesmo como telha asfáltica, e geralmente ele é composto de quê? Massa asfáltica, fibra de vidro e cobertura de rochas vulcânicas. E também tem uma pigmentação que é feita a partir da cerâmica mesmo. Por isso que você pode encontrar uma variedade gigante aí de cores nele, que combina com vários tipos de estilos e formatos de telhado. E lá fora é até muito comum a cultura do faça você mesmo, para você colocar esse tipo de telhado na sua casa. Mas aqui no Brasil não faz tanta parte assim do nosso cotidiano, né? Ah, mas eu vou fazer aqui em casa pra economizar. Mas você vai ver nesse vídeo aqui ainda um passo a passo da instalação desse telhado e você vai ver que não é tão simples assim não, jovem gafanhoto. Tem que tomar muito cuidado, tem que ter mão de obra ali que saiba manusear esse material para você não fazer o quê? Uma besteira aí na sua obra. Você quer falar e fazer uma cagada, né? Que isso, rapaz? Não fala assim na frente das pessoas, rapaz. Coisa feia. Mas só para você saber, esse tipo de telhado você pode encontrar no Brasil em várias casas sim. Só não é tão comum quanto esses outros telhados que você já conhece aí. Muito porque nem todo mundo conhece o telhado shingle ou até mesmo tem muitas dúvidas, que eu espero sanar com esse vídeo de hoje. Então vamos começar a analisar aqui o que esse telhado tem de especial, por que ele é bom, por que você deveria pensar em utilizar ele na sua casa. Bem, a instalação dele começa com a estrutura do telhado. Pode ser com uma estrutura de madeira, né, normalmente, ou até mesmo com uma estrutura metálica, de aço galvanizado, que inclusive é mais leve do que a madeira, tem mais durabilidade, tem maior resistência aí a cupim, umidade, não tem tantos gastos de manutenção como a madeira, mas acaba sendo mais caro inicialmente. Só que com o tempo, né, com essas manutenções que você não precisa, pode ser que esse telhado saia até mais barato no futuro. Eu também já fiz um vídeo aí comparando, tá, a estrutura do telhado com madeira ou até mesmo com estrutura metálica. Se você quiser dar uma olhadinha, o vídeo tá no card aqui na descrição. A diferença da estrutura para um telhado convencional para uma telha shingle é que para o telhado shingle você pode fazer uma estrutura mais simples, já que essa telha é muito mais leve do que uma telha cerâmica. É cerca de 4 vezes mais leve do que a telha cerâmica que você conhece. E o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver, jovem gafanhoto, que isso reflete bastante aí no peso da sua casa como um todo, que te faz economizar em alguns itens que são bem pesados na obra como um todo, no caso, por exemplo, da estrutura, da sua fundação. Só para você ter uma ideia, a estrutura da sua casa pode chegar até próximo de uns 30% da obra como um todo. Então imagina você ter uma economia só nesse item. Você não quer saber, não? Não, vai lá, conta aí, eu nunca te critiquei, vai. Pois é, outra vantagem que você tem desse telhado é a rapidez com que ele é feito, pessoal. Ele é muito mais rápido,
muito mais simples do que um telhado com telha cerâmica. Faz menos resíduos e restos de obras. Outra coisa muito legal é que esse telhado, além da versatilidade aí das cores e efeitos, ele também pode ter vários tipos de inclinação, que pode variar ali de 15, 18 graus até 90 graus, ou seja, dá para colocar como se fosse uma parede. E o bom disso é o que, pessoal? Que quanto maior for a sua inclinação, mais espaço você tem ali embaixo do seu telhado, até mesmo para você fazer um sótão. Claro que você tem que analisar se o código de obras aí da sua cidade permite, né, você ter ali o sótão, porque tem alguns locais da cidade que você tem limite de altura que a sua construção pode ter. Também tem que analisar se no seu condomínio aí, se for um condomínio fechado, também permite. Que geralmente os condomínios, eles costumam ter regras mais restritivas do que a própria prefeitura, então tem que tomar cuidado com isso. Outra questão muito legal do telhado shingle é a resistência que ele tem, porque você pode tranquilamente andar em cima do seu telhado. Obviamente que você não vai ficar andando ali de qualquer forma, né? Você vai fazer uma manutenção e tudo mais, mas não tem o risco de você pisar e quebrar uma telha como as telhas convencionais que a gente conhece. Outra questão onde ele é muito resistente é em relação a destelhamento, já que existem algumas dessas telhas que resistem a ventos de mais de 200 km por hora. Eita! Claro que num telhado convencional você pode fazer ali uma proteção, uma amarração, né, com um arame para evitar destelhamento. Tem até algumas estruturas hoje em dia que você trava no seu telhado por baixo para evitar justamente esse tipo de problema. Mas o que eu quero dizer é que no telhado shingle você tem uma resistência muito bacana a isso daí, sem precisar de nenhum outro recurso. Só lembrando que em alguns desses países onde esse telhado é muito utilizado, você tem fenômenos climáticos que a gente não tem no Brasil. Fora que essas telhas também têm uma durabilidade muito grande. É muito comum fabricantes assim darem aí garantias de pelo menos 30 anos aí desse tipo de telha. Óbvio que isso aí é a garantia da empresa, né? O telhado vai durar muito mais que isso. E também, pessoal, a garantia só vai funcionar ali, obviamente, se você fez ali a instalação, o passo a passo todo correto. Ah, poxa vida! Lógico, né, jovem gafanhoto? Não adianta fazer uma lambança lá, instalar de qualquer jeito e depois acionar uma garantia para qualquer produto. Outra característica muito legal dessa telha é que ela é impermeável, ou seja, se for bem feito, as chances de você ter uma goteira, infiltração no seu telhado são muito pequenas. Elas também ali naquele encontro de dois telhados, sabe, que a gente chama ali de águas furtadas no nosso telhado convencional, ela não tem ali uma calha ou um rufo, nada disso. A própria telha vai fazendo aquela viradinha ali, diminuindo ainda mais as chances de ter algum tipo de infiltração. E por mais que ela seja asfáltica e tenha ali até alguns grânulozinhos na parte superior dela, é uma telha muito fácil de ser limpa. Alguns fabricantes até vendem, né, ela com uma característica de ser autolimpante, que ela é muito simples de se manter. Mas assim, pessoal, manutenção e limpeza sempre vai ter, só que nesse caso aqui não é tão complexo assim. Pode ser feito ali com alguma limpeza anual, né, que você vai utilizar água, cloro, alguma mangueira. Só evita utilizar algum aparelho de alta pressão, que isso vai acabar prejudicando a sua telha. Também é possível você colocar as placas fotovoltaicas nesse tipo de telhado. E você pode encontrar essas telhas no mercado aí basicamente de dois tipos, tá? Você tem ali a de 3 abas e você tem o modelo laminado. Esse modelo de 3 abas é o mais utilizado de todos. Já esse laminado, ele costuma ter uma espessura maior, pode ser mais resistente a ventos, e em alguns casos tem até uma garantia maior também. E outra vantagem desse tipo de telhado, né, pessoal, é a beleza. Você tem ali um ar mais moderno ou até mesmo mais clássico, dependendo de como você utiliza na sua fachada. Isso pode ajudar até mesmo a você valorizar o seu imóvel numa possível venda, alguma coisa do tipo. Dá até para fazer telhados curvos com essa telha, sem problema nenhum. E ela também se adequa aí a tanto climas mais frios, como também climas mais quentes, obviamente se for feita a instalação do jeito certinho, do jeito que eu já vou te mostrar. Também é fácil de você colocar uma iluminação daquela zenital, sabe? Que é aquela que vem do telhado, tipo ali uma clarabóia. Tem até esquadrias que são próprias para isso e são ótimas para esse telhado. Eu já fiz um vídeo falando sobre clarabóias, se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui em cima no card, aqui na descrição. São ótimos aí em ambientes que você não tem uma janela, que você está colado com o vizinho, a clarabóia pode te salvar. Agora eu vou te mostrar o passo a passo de como esse telhado ele é instalado, até para você ver se é fácil para fazer e faça você mesmo e tudo mais. Olha lá, hein, Ralf, você não me desmotiva aqui não, fica me subestimando, eu, hein? Não tô subestimando ninguém, jovem gafanhoto, só tô te mostrando aqui a complexidade que é para fazer esse telhado. Já vou te adiantando que esse é um dos motivos desse telhado não ser tão comum assim aqui no Brasil. Bem, primeiro de tudo nós temos a estrutura do telhado, como nós falamos, né? Pode ser tanto estrutura metálica como estrutura de madeira. E o ideal é que você tenha ali a distribuição dos seus caibros em torno de 60 centímetros. Por quê? Porque isso aí vai acabar ajudando depois na próxima etapa, que é a instalação das placas OSB ali em cima, para você não ter desperdício desse material nem nada disso. Essas placas de OSB, que são aquelas madeiras compensadas, né? Elas são instaladas ali com uma distânciazinha umas das outras de 2 a 3 milímetros, por questões de dilatação. E lá na cumieira, no encontro de duas águas do seu telhado, elas nunca se encostam, fica sempre ali um espaçamentozinho de 4 centímetros entre elas. Ó, vai ficar aberto ali em cima, vai entrar água em tudo, menino, vai estragar minha casa, tá doido? Calma, rapaz, confia em mim, tudo vai se explicar, você vai entender
entender já já. Você tem modelos dessas placas OSB que ela vem com alumínio embaixo, que inclusive ajuda muito no isolamento térmico, e essas placas têm que ter uma espessura mínima de 11 milímetros, tá? E na beiradinha dessas placas OSB ali, pessoal, nós não podemos deixar a madeira exposta, né? Senão ela vai molhar, vai acabar estragando. Então nós colocamos ali um perfil de borda, geralmente feito ali de PVC, e ele é instalado justamente para criar meio que uma pingadeira ali no seu telhado. Depois disso, vai vir ali uma parte que a gente chama de subcobertura, que é como se fosse uma manta que a gente instala em cima dessas placas OSB, sempre ali com parafusos. E ela vai tapando todas aquelas juntazinhas de uma placa na outra que eu te falei, lembra? Que evita alguma movimentação dessas juntas também. Essa manta, ela tem uma função muito importante na parte da estanqueidade do seu telhado, na proteção e até no nivelamento aí do que a gente está fazendo. O rolo para instalação dessa subcobertura, pessoal, sempre começa de baixo, né, para cima, onde sempre a parte de cima vai se sobrepor à anterior ali em torno de uns 5 a 10 centímetros, para evitar, né, entrar algum tipo de água ali. E quando você tem ali aquele encontro que a gente chama de águas furtadas, que eu falei para vocês, nós colocamos ali ou uma manta aluminizada ou até mesmo uma manta antiaderente, que vai aumentar ainda mais a proteção contra a umidade também, justamente nesse encontro, nessa viradinha ali do telhado. Agora sim vai começar a instalação das telhas propriamente ditas. E a telha shingle, pessoal, se você pegar ali uma telhazinha só daquela, você vai ver que ela tem ali meio que duas partes, tá? Você tem a partezinha ali de baixo, que é a que fica aparente no telhado, que tem tipo ali umas franjazinhas, vamos dizer assim, e tem a partezinha ali de cima, que é retinha, até mais dura, que é onde a gente instala os preguinhos. Para o telhado funcionar, a primeira fiadazinha ali, ó, logo na beirada do seu telhado, nós instalamos essa telha de trás para frente, ou seja, com essa parte retinha para baixo e as franjinhas, vamos dizer assim, para cima. Por que que a gente faz isso, né? Porque como vai ter ali uma pingadeirazinha, se você colocasse essas partes que são meio que cortadas para baixo, ela poderia meio que dobrar, alguma coisa assim. Já colocando essa parte mais retinha, mais dura, passando geralmente uns 2 centímetros ali para fora, perto do seu perfil de borda, você evita esse tipo de coisa. Depois disso, aí sim, nós vamos instalar a telha no formato convencional ali por cima dessa primeira fiada, sempre geralmente ali com uns 4 preguinhos por telha. Ué, mas se botar o prego ali na telha, quando vier a água não vai entrar pelo buraquinho do prego, não? Aí que tá, jovem gafanhoto. Lembra que eu falei pra você que ela é instalada naquela parte durinha, mais ali em cima? Pois é, a telha de cima, ela vai meio que sobrepor essa parte, protegendo justamente onde está o prego. E as outras fiadas que virão acima, sempre nós temos que fazer ali com um transpasse, passando sempre uns 15 centímetros umas das outras, quase como se fosse um tijolinho que a gente trabalha. Aí você vai instalando telha por telha até chegar lá em cima naquela cumieira que eu falei pra você. E você lembra que eu disse que ela fica ali um espaçozinho de 4 centímetros? Pois é, isso aí é imprescindível, pessoal. Por quê? Porque é ali que a gente vai instalar o que a gente chama de cumieira ventilada. Ou seja, uma peça plástica também que a gente coloca ali em cima, só que ela permite a entrada de ar ali por baixo. E isso melhora e muito o conforto térmico do seu telhado, evita problemas de umidade, de condensação e várias outras coisas. Existe caso até mesmo daquele perfil de borda, lembra que eu te falei? Ele também ser ventilado. Por quê? O que acontece? O vento mais fresco, ele vai entrar ali por baixo, tá? Ele vai refrescar o seu telhado e o ar quente ele vai sair por cima, ou seja, tem que ter um lugar para ele sair. E a cumieira vai ter essa função. Em alguns casos no seu telhado, você pode utilizar até mesmo aeradores, que são algumas peças assim no decorrer do seu telhado que vai servir também para esse ar quente sair, para você não ter nenhum desses problemas aí que eu acabei de te falar. Gente do céu, é muita coisa pra pensar. Eu tô até tonto aqui, Ralph. Tá vendo só? Você achou que era fácil aí, no estilo faça você mesmo? O telhado aqui ele é complexo realmente, tem muitas etapazinhas pra gente trabalhar. Tá bom, mas esse telhado deve ter desvantagem, não é possível, você só falou coisa legal dele aí? Tudo bem, então agora vamos falar um pouquinho dos podres desse telhado aí pra você ficar sabendo e avaliar se faz sentido colocar na sua casa ou não, tá bom? Vamos começar aqui com essa primeira coisa que eu te falei. O telhado ele é complexo de ser executado e você precisa sim de uma mão de obra especializada para colocar. Então uma desvantagem é essa, aqui no Brasil, por não ser um telhado tão comum, também não é tão comum você achar essa mão de obra em todos os lugares. Outra desvantagem é que tem alguns elementos na composição dessa telha, assim, por ela ser asfáltica, que não são tão ecológicos assim. E outro ponto negativo é que você tem que tomar muito cuidado nessa instalação toda que eu te falei para você não ter um problema ali na parte térmica da sua casa. Porque como você viu, tem muitos detalhes, tem ventilação daqui, dali, tem ali a manta, tem que sobrepor, tem várias etapazinhas que não é tão simples assim. Ainda mais se você tiver um sótão ou alguma coisa assim. Se essas etapas não forem respeitadas, pessoal, a sua casa pode sim ficar bastante quente. Por isso que além de fazer todas essas etapas direitinha, você pode colocar aquele OSB com alumínio na parte de baixo que eu falei, pode colocar ali um forro de gesso acartonado, pode ter ali em cima uma lã de rocha, aí tudo bem, o seu telhado vai ficar perfeito, você não vai ter problema nenhum aí com calor. E por fim, nas desvantagens, nós temos ele. Ah, eu sabia que ele ia aparecer alguma hora aqui, Ralph. Pois é, jovem gafanhoto, o preço. Esse tipo de telhado, realmente, ele pode ser bem mais caro do que um telhado
cerâmico. Muito até mesmo por conta dessa demanda, né? Por no Brasil não ser uma coisa tão comum assim de ser utilizado. Muitas vezes esse telhado ele é trazido de fora. A mão de obra também, por ser especializada, costuma ter um preço mais alto. Mas assim, ela é cara, pessoal, se você analisar individualmente comparando telha shingle com telha cerâmica. Agora, se você for parar para pensar tudo direitinho na logística, no tanto que você economiza na sua estrutura, na sua fundação, na velocidade que você tem na sua obra, a resistência que você vai ter aí em relação àquelas manutenções, goteiras e tudo mais, pode ser que seu telhado fique com um preço até bem próximo ali, tá bom? E como eu disse, né, grande parte dessa diferença de valores está por causa da demanda, né? Se nós tivéssemos uma demanda maior aqui no Brasil, com certeza esses valores seriam muito menores. Nesses outros países que eu falei, como os Estados Unidos, né, a demanda para esse tipo de telhado é maior, tanto para mão de obra como para produção, né? Por isso que esse telhado nesses locais pode ser mais barato do que pra gente. E tem toda essa parte técnica e térmica que eu falei para vocês. Lá são países que têm ali climas bem mais frios, ou até também que tem uma oscilação de calor e frio, que não é comum em todos os estados do Brasil, mas aqui a gente também tem cidades aí que oscila bastante de calor e frio assim. Outro fator que a gente não pode deixar de mencionar é que em muitos desses países nós temos a neve, e querendo ou não, por ser retinho assim, até ajuda a não acumular tanto ali em cima, não gerar tanta carga em cima do telhado. Então assim, no custo-benefício, eu acho que esse telhado ele faz muito sentido e que você deveria colocar no seu radar aí, mesmo ele sendo mais caro, para você comparar todas essas coisas que eu te falei aqui no vídeo de hoje, fora a parte estética, que pra mim ele é incrível. Eu acho realmente esse telhado muito bonito. Ele só vai ter algum problema aí de mofo, umidade, ou até mesmo esfarelamento dessa telha, que talvez você já deva ter escutado alguém falar, se ele for mal instalado, se ele for pregado, por exemplo, em algum local que não está protegido uma telha em cima da outra. Enfim, tem muitos detalhes técnicos aí que geralmente, quando alguém tem algum problema, é porque eles não foram respeitados. E assim, na minha opinião, não faz muito sentido você colocar esse tipo de telhado para um telhado embutido, né, pessoal? Primeiro porque ele tem variedade de inclinações ali que são um pouco maiores do que as telhas que a gente usa em telhado embutido. E isso faria com que a sua platibanda ficasse mais alta, o que na sua fachada nem sempre tem ali um aspecto muito legal. E outra coisa é porque esse telhado é mais caro, ele é bastante bonito, então assim, não faz sentido você deixar ele escondido ali atrás de uma paredinha, uma muretinha. E se você tiver um telhado convencional, não tem problema, você pode sim adaptá-lo, retirar as telhas cerâmicas ou as outras telhas que você está utilizando para instalar um telhado shingle. Da mesma forma, também é possível o contrário. Se você tem um telhado shingle, você pode retirar e instalar a telha cerâmica ali depois, provavelmente fazendo algum reforço nessa estrutura do telhado, já que a gente está falando de uma telha mais pesada. Ah, mas pra que a gente tem que ficar copiando o telhado do país dos outros, rapaz? Faz o nosso aqui, tá tudo certo. Não é copiar de ninguém, jovem gafanhoto, são opções aí para sua construção que você tem. Como eu disse, tem alguns países que têm algumas demandas que não são todas as cidades no Brasil que tem, mas obviamente que é uma opção para você avaliar essas vantagens e desvantagens que eu falei, para ver se você quer esse tipo de telhado, esse tipo de efeito aí na sua casa. A gente não tem que utilizar nada só porque você viu na internet, porque você viu alguém utilizar. Você tem que analisar tudo que eu te falei, a dificuldade da mão de obra, a facilidade para instalação, as vantagens que você vai ter em relação à manutenção, economia na sua estrutura. Tudo isso tem que colocar numa balança para ver se faz sentido para você. Mas nós temos sim várias telhas que são muito boas, como as cerâmicas, de concreto, tem a telha termoacústica, que é uma das que eu mais gosto. Esse modelo convencional dela eu nem gosto muito para telhado aparente, mas tem uns modelos que imitam telha colonial também que ficam muito bonitas. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você colocaria esse tipo de telhado na sua casa? Depois de tudo isso que eu falei no vídeo de hoje, o que pesou mais para você? A parte boa ou a parte ruim? Coloca aí nos comentários que eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Muito obrigado você que assistiu o vídeo aqui até o final. Por favor, não esquece, tá? Deixa aqui um joinha, ajuda muito com o nosso trabalho. Se você puder também se inscrever no canal e ativar o sininho, eu te agradeço de coração, porque incentiva muito a gente fazer esses vídeos toda semana. Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!